Está no ar o Click Time na Rádio Futebol Clube. Destacando a condição do lateral direito, Daniel Alves. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes assim como nós. E há pouco, em Paris, o lateral direito Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, da seleção brasileira, realizou um exame e ficou constatado um estiramento no joelho, ou seja, não haverá necessidade de cirurgia, portanto, o período de recuperação vai coincidir com o começo da Copa do Mundo. São 3 semanas, né? Aí tem aquela parte de fisioterapia, condição física, enfim, ficou nas mãos do Tite. Se você fosse o Tite, você levaria o Daniel mesmo nessas condições, Fábio Salgueiro? Olha, Lima, eu levaria porque a gente tem um problema sério na lateral direita. Nós temos muito poucas opções. É fato que tem o Fagner que foi testado. Eu acho que o Fagner não é jogador de Copa do Mundo, não é jogador de seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Nós temos o Danilo que está jogando fora num centro europeu importante que é o futebol inglês, mas é um jogador que está abaixo do Daniel Alves. O mesmo Daniel Alves, Lima, que a gente sabe que tem problemas defensivos seríssimos, tem que ter um esquema tático muito definido, uma postura tática muito bem protegida com ele ali, mas é um jogador experiente que tem uma ascendência muito grande perante o grupo. Então eu acredito que eu levaria. O problema é o seguinte, é que tem que ter uma análise muito criteriosa para saber realmente se ele vai estar à disposição ainda na primeira fase da Copa do Mundo. Vale lembrar, Lima, e você é um cara experiente também, Copa do Mundo é um torneio de tiro curto. O Brasil não pode perder o jogador por 2 rodadas, por exemplo. Então ele tem que chegar, a gente tem que lembrar o seguinte também, essas 3 semanas de recuperação é apenas clínica ou é física também? E vale ressaltar também, né, Lima, que em 98 o Romário foi cortado por um estiramento na coxa direita e a comissão técnica não quis assumir o risco de levá-lo. Ele acreditava que ele conseguiria ter condições de jogar a Copa do Mundo, não correu o risco, a comissão técnica na oportunidade deixou o Romário de fora. Mas, respondendo a sua pergunta de forma direta, eu levaria, mas tinha que analisar direitinho, ver em qual jogo que ele estaria à disposição da seleção brasileira. Até porque o prazo mínimo de recuperação é de 3 semanas, o mínimo. Ou seja, pode levar um pouco mais. E além do Danilo e do Fagner, tem o Rafinha, que não está assim tão bem no Bayern de Munique, lembrando que ele falhou no primeiro jogo contra o Real Madrid, no jogo lá de Munique, que inclusive na falha do Rafinha saiu um dos gols do Bayern, então é uma situação bem difícil para o Tite. De qualquer maneira, eu particularmente, se eu tivesse a certeza de que ele pudesse jogar a partir da 3ª partida da primeira fase, ou até da fase de mata-mata, eu também levaria, porque o Brasil, infelizmente, não tem um outro lateral do nível do Daniel Alves para disputar a Copa do Mundo na Rússia. Vamos aguardar. Fato é que, pelo menos, a cirurgia está descartada e não é aquela contusão terrível de ligamento cruzado que o tiraria do futebol por de 6 a 8 meses. Isso, por si só, já é uma notícia boa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Se fosse lesão de ligamento no joelho, aí complicaria demais. Eu acho que vale o risco. Agora, tem uma outra coisa que deve ser ponderada, Lima. Se ele bancar o Daniel Alves, os jogadores que ele levarem para a reserva do Daniel Alves já chegam realmente com o emocional meio abalado, né? Tipo assim, olha, ele bancou, é uma questão de confiança dele com o treinador, mas é o seguinte, se a gente precisar jogar, né? Ele tem que pensar nisso também. E o Tite trabalha muito com o emocional dos jogadores. Nesse ponto, Lima, eu acho que ele vai conseguir trabalhar os substitutos também daquela maneira. Olha, eu trouxe o Daniel Alves, porque é um cara de 2 Copas do Mundo, é um cara que tem uma ascendência perante o grupo, ele tem a minha confiança, assim como você tem também. O Tite trabalha muito bem esse emocional, então isso me deixa realmente mais calmo. Agora, eu sinceramente, a evolução a gente sabe que é complicada, que a gente não tem como definir, e por exemplo, perdeu o Daniel Alves na primeira fase inteira só para voltar no mata-mata, e daí volta sem ritmo, volta tendo que recuperar toda aquela o bom ritmo que ele vinha mantendo com o PSG, é realmente, olha, uma batata quente que está nas mãos do Tite, hein, ô Lima? E o Daniel tem 35 anos, o Tite faz um rodízio de capitães na seleção, mas em jogos importantes, como Inglaterra e Alemanha, ele deu a tarja de capitão para o Daniel Alves, e deu também contra a Argentina e contra a Colômbia nas eliminatórias da Copa. Então, é um dos homens de confiança do Tite, não é o
homem de confiança, mas é um dos. Só nos resta aguardar segunda-feira, não é isso, Salgueiro? Sem dúvida, Lima. Muito bem, então atualizamos a situação de Daniel Alves, que, portanto, teve um estiramento no joelho, não terá que ser operado e agora Tite é quem vai definir se leva ou não Daniel para a Copa do Mundo. A qualquer momento tem mais Click Time para você, atualizando as informações do esporte aqui na Rádio Futebol Clube. Fique sempre ligado, porque aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes.